Talvez uma das maiores mentiras que muitos cristãos acreditam é que Deus os ama, mas gosta deles um pouco mais quando eles acertam e gosta um pouco menos quando falham. A gente nunca diz isso em voz alta, mas vive exatamente como se fosse verdade. Por isso, a gente tenta tanto. Tentamos orar mais, ler mais, servir mais, acertar mais, como se em algum momento da caminhada Deus finalmente fosse dizer, agora sim. E eu conheço essa prisão. Durante muito tempo, ela também foi minha. Até que chegou um ponto em que eu simplesmente não tinha mais forças para fingir. E tudo que eu consegui fazer foi olhar para Deus e admitir, eu tentei, Deus. Só Deus sabe o quanto eu tentei. Tentei ser o crente certo, o filho comportado, a versão de mim que eu imaginava que o Senhor queria receber. Cabeça erguida, versículos decorados, músicas certas, as respostas certas, muito temor e quase nenhuma alegria. Passei tempo demais acreditando que as minhas boas obras poderiam impressionar Jesus. Que se eu me esforçasse o suficiente, o Senhor finalmente olharia para mim com aprovação. E Deus... como eu estava errado, porque mesmo conhecendo as canções certas, o meu coração continuava desafinado, tudo virou peso, obrigação, medo, e foi então que eu percebi a prisão invisível em que minha alma vivia. Eu não estava vivendo a partir do amor, eu estava vivendo em busca dele, tentando merecer aquilo que era de graça e pela graça, de joelhos, tentando compensar, tentando agradar, tentando consertar a mim mesmo. Deus, por favor, me aceita. Deus, por favor, não desiste de mim. Deus, por favor, eu vou melhorar. Mas em algum momento eu percebi, isso não pode ser o evangelho. Porque viver assim não é liberdade, é exaustão, é acordar todos os dias, tentando sustentar uma versão espiritual de si mesmo, enquanto por dentro tudo está desmoronando. Cadê o descanso? Cadê a segurança eterna? Cadê a esperança de um Deus grande o suficiente para lidar com as minhas feridas, as minhas contradições e as minhas inseguranças? Eu estava sufocando, a minha alma estava cansada de tentar sobreviver espiritualmente. Até que então eu me lembrei, você morreu por mim, você morreu por mim. E naquele instante, algo começou a ruir dentro de mim, porque a cruz destrói a fantasia de que o amor de Deus precisa ser conquistado. Se ele pudesse ser merecido, Jesus não precisaria morrer. O amor do Pai não depende da minha performance. E a cruz já tinha dito isso há muito tempo. Jesus não veio atrás da versão perfeita de mim. Ele veio atrás de mim, do cansado, do inseguro, do ferido, do homem tentando desesperadamente merecer aquilo que sempre foi de graça. E então eu entendi algo que mudou tudo. Só existe um que agrada perfeitamente o Pai: Cristo, o Filho perfeito, o Deus homem pendurado numa cruz entre zombadores e pecadores. E finalmente eu percebi, Cristo não veio oferecer uma nova cobrança, uma nova lista, um novo peso. Cristo oferece Cristo. E pela primeira vez eu me senti livre. Livre de provar, de performar, de fingir. Livre para descansar no amor do Pai.